O bonde de São Januário leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar. Você sabe por que eu tô cantando essa música? Porque ela faz parte da nossa discussão hoje na live. E aí, pessoal? Então vamos lá para mais uma live. Essa é a nossa live de número 8 para você, estudante do nono ano do ensino fundamental. Sou aqui professora Adriana, do componente de História, trabalho na assessoria de História, Filosofia e Sociologia, aqui no Sistema Positivo de Ensino. Vamos começar então mais uma live? Na nossa última aula, nós damos continuidade da chamada Era Vargas, trabalhando aí no volume 2, na unidade 6, sobre o Brasil, uma república nova. E falamos mais especificamente da terceira fase dessa chamada Era Vargas, que foi denominada de Estado Novo. Para isso, nós falamos um pouco do processo que leva a esse governo autoritário entrar em vigor, tá ligado com uma ameaça comunista, primeiramente porque aconteceu uma tentativa realmente de golpe, a chamada intentona comunista, que vai levar à prisão de Luiz Carlos Prestes, de Olga Benário. Depois, através desse temor, essa comoção social provocada, um falso documento entra em vigor, o chamado Plano Cohen, que vai proporcionar que Vargas dê um golpe e permaneça no poder, cancelando as eleições que deveriam acontecer, e ele vai permanecer aí até 1945 no poder. Esse é o chamado Estado Novo, um período autoritário, nós falamos um pouco aqui, só guiando aqui, né, na minha colinha, óbvio. Tem um perfil dessa deixar de ter liberdades principalmente políticas, mas também individuais, de expressão. Por isso que nós falamos que isso se configura como uma ditadura. Durante esse período foi elaborada uma nova Constituição, muito mais rápido do que a de 34, né? Estranho isso. Essa Constituição, ela tem um perfil mais autoritário, ela vai proibir a manifestação política através de partidos políticos, não tem partidos políticos, ou seja, não tem representatividade nesse momento, vai também instituir pena de morte, vai autorizar a condenação a todos aqueles que forem contrários ao governo. Então vai ser um período de muita perseguição política, de torturas, de desaparecimentos, de mortes, de também exílios, aqueles que se acham ameaçados dentro desse governo vão ser levados a se exilarem para proteger as suas próprias vidas. E também no ramo do trabalho, os trabalhadores são submetidos a um sindicato único, a um controle do governo sobre o campo do trabalho. Esse controle, ele se dá dessa forma mais ativa, através da polícia, de militares, através de forma indireta na economia, que vai ser uma economia mais intervencionista, favorecendo a industrialização, mas também de uma forma ideológica, mais subjetiva, através dos meios de comunicação que circula pelo país. Você só começa a ver coisas a favor do governante de Getúlio Vargas, porque está vigorando o Departamento de Imprensa e Propaganda, a DIP, que vai censurar tudo aquilo que for contrário ao governo e vai promover ações, festejos, na educação, nas rádios, tudo aquilo que vai favorecer a imagem do governante, de Getúlio Vargas, e vai enaltecer as suas ações aí, o que tiver de bom acontecendo nesse governo. E aí a gente parou aqui, né, pensando nessas medidas e ficaram algumas questões para resolver. Então, vamos lá. Então, a nossa primeira tarefa era realizar a sessão Organize as Ideias, está lá na página 25 do seu material, no volume 2. Número 1, nesse Organize as Ideias,
vai trazer a letra da música O Bonde de São Januário. E desde já me justifico, não é porque eu sou uma carioca vascaína que eu trouxe esse exercício, estava lá no livro, tá, gente? Mas é interessante a gente pensar que a figura de São Januário, do bonde que passava para levar os trabalhadores para o centro da cidade, lá no Rio de Janeiro. Vamos lembrar aqui que o Rio é a capital do país neste momento que nós estamos tratando da Era Vargas, tá bom? Essa é uma música do Wilson Batista e do Ataúfo Alves. E o que você não sabe é que essa música foi censurada durante o governo de Vargas pela DIP. Ele foi chamado pela DIP, o Ataúfo Alves, para prestar ali esclarecimentos sobre a letra da música, sobre a crítica que ela poderia estar dizendo. Daqui a pouco eu vou dizer o que houve de censura que está aí nessa letra. Essa seria a letra já censurada. Vale a pena você buscar aí no seu no YouTube, como é que é essa música, O Bonde de São Januário. Mas eu posso dar uma palhinha aqui, eu sei que está todo mundo pedindo, então eu vou dar uma palhinha, né? Então diz assim: quem trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Tá bom? Só essa parte, tá bom? Passe bem. Ah, tudo bem, eu continuo. Antigamente eu não tinha juízo, mas resolvi garantir meu futuro. Vejam vocês. Ih, já esqueci como é que é o ritmo da música, gente. Mas vamos pensar aqui. Ele diz que quem trabalha é que tem razão. Lembra daquela associação que a gente estava falando? De que para ter uma cidadania, a ligação à cidadania, a figura do cidadão é extremamente ligada ao trabalhador. Então, quem trabalha é que tem razão. Quem está no caminho certo é quem está trabalhando. E em São Januário, é o bairro, né, de São Cristóvão, que passa o bonde, vai levar mais um operário. Antigamente eu não tinha juízo, mas eu resolvi garantir meu futuro. Sou feliz, vivo muito bem, a boemia não dá camisa a ninguém. Ou seja, olha só o recado direto que está dizendo aí, ó. Quem fica aí no bar, bebendo, essa pessoa não tem futuro não, tá bom? Quem tem futuro é quem vai trabalhar, é quem tem razão, tá? E aí, a censura dessa letra foi a palavra operário. O bonde de São Januário leva mais um operário, mas na sua versão original era o bonde de São Januário leva mais um otário. Uma crítica ao controle sobre os trabalhadores que tinha nesse momento. Lembrando, é uma letra aí de 1940, dentro do Estado Novo. Então, tinha esse controle sobre os trabalhadores, que a gente, inclusive, usa o conceito de peleguismo, né? Que é a submissão do sindicato através do governo, ou seja, os sindicatos eles começam a funcionar para o governo, aos interesses dele. Então, vamos lá. A letra do samba, O Bonde de São Januário, sofreu intervenção da censura durante o governo de Getúlio Vargas, como parte do seu projeto de... Então, qual era o projeto de censura que teve aí nessa letra? O que ele está valorizando para ser a favor do governo de Vargas? O seu projeto de difundir a propaganda, de valorizar o trabalho, de qualificação dos artistas, de regulamentação das informações ou de integração das ideologias. Não é uma questão fácil, porque você tem que pensar aí todas as alternativas, elas têm relação com as ações da DIP, dentro do Estado Novo de Vargas, mas o que a letra de Bonde de São Januário, dessa intervenção que ela sofreu, ela vai valorizar o que do projeto de Vargas? Vai valorizar o trabalho, a valorização do trabalho. Então, por mais que você tenha essas ideias dos outros elementos estarem associados ao governo do Estado Novo,
o que a letra da música traz é a valorização do trabalho, por isso a letra B de bom, você acertou. A próxima atividade está lá no seu livro de atividades, tá bom? Lá no seu volume 2 do livro de atividades, na página 13 tem uma pergunta para você responder no seu caderno, dizendo que em 1939, Getúlio Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, a DIP. Quais eram as funções desse órgão do governo? Então, nós conversamos sobre isso, nós podemos dividir essa ação em essas funções em duas ações diferentes. Uma é censurar ou fiscalizar, regulamentar todas as formas de imprensa, então, jornal, rádio, teatro, tudo isso passa a ser fiscalizado pelo governo para que não haja uma propaganda, informações negativas em relação ao governo de Vargas, tá? Então, um lado é a censura, do outro lado é promover, propagandear, divulgar imagens que sejam favoráveis ao presidente e às ações desse governo. Então, como falamos, através das cartilhas, por exemplo, tudo isso vai ser valorizado. Então, oculta de um lado e valoriza de outro, ok? A questão de número 9 e 10, elas estão relacionadas a uma fonte documental, que é uma propaganda. Então, temos aqui essa imagem lá da Fundação Getúlio Vargas, que tem essas propagandas, e isso era muito divulgado, a imagem de Vargas do lado de crianças. Para quê? Qual é o objetivo? A legenda, então, vai dizer que é uma propaganda do Estado Novo, exaltando o trabalho técnico. Você percebe aí o trabalho com mapas, a criança olhando, vendo as técnicas de elaboração do mapa. E a página ela é integrante da cartilha A Juventude do Estado Novo. Aliás, eu posso ressaltar aqui que na educação vai ter interferência não só da cartilha, mas também de disciplinas, né? Disciplina de moral e cívica, que que pretende dizer quais são valores morais e cívicos para uma criança desenvolver. E na outra legenda aqui, que vai descrever, não só descrever, mas vai desenvolver a mensagem da propaganda, vai dizer que está escrito ali nesse quadradinho amarelo que a gente não consegue ler pela imagem. Havia abundância de doutores e falta de técnicos qualificados. O homem competente no seu ofício era raro. O artesanato decaiu diante da máquina, sem que pudéssemos dispor de trabalhadores industriais. O governo nacional resolveu empreender, a esse respeito, obra decisiva. Além de modernizar os estabelecimentos existentes, ampliando-lhes a capacidade e eficiência, iniciou a construção de grandes escolas profissionais que deverão construir uma vasta rede de ensino popular, com irradiações por todo o país. Nós podemos, inclusive, relacionar essa mensagem que está na cartilha de formar jovens de um ensino mais técnico do que acadêmico, por isso, assim, tinha muitos doutores, mas poucos técnicos. Essa relação, necessitamos de técnicos, está relacionada a atividades econômicas em que, durante o governo Vargas, vai impulsionar a industrialização. Então, para as indústrias, nós precisamos de técnicos e o governo está investindo nisso. Na questão de número 9, que era uma questão objetiva, vai trazer 3 afirmações. A primeira diz que o Estado Novo ocorreu a valorização do trabalho técnico. Verdadeiro ou falso, gente? Número 2, Getúlio Vargas critica a escassez de doutores. Então, ele está dizendo que é ruim ter doutores. 3. Uma das características do Estado Novo diz respeito ao conceito de cidadão, que estava atrelado ao trabalhador útil à nação. 4. O cartaz representa a
política de valorização do governo de trabalho de vagas chamado trabalhismo varguista. Então, essa relação de valorização do trabalho é chamado de trabalhismo, ok? Isso também está lá no seu material didático, se você leu direitinho, está lá bem explícito. Então, 1, 2, 3 e 4, quais são as afirmativas verdadeiras? Então, letra A, B, C ou D, acertou quem disse que é a letra C, que é o Estado Novo. Sim, ocorreu a valorização do trabalho técnico, inclusive da educação mais popular, formar técnicos para as indústrias. A característica do Estado Novo vai falar dessa relação entre trabalho e cidadão, como já colocamos aqui em diversos momentos, e esse trabalho ele vai servir a esse desenvolvimento da nação, do Brasil, e o cartaz vai representar essa valorização do trabalho no governo de Vargas. E a 2 está errada porque, apesar de falar tem muitos doutores, ele não está criticando essa existência dos doutores, mas sim vai valorizar essa produção, digamos assim, de técnicos. E a última questão, a número 10, dizia qual era o objetivo da DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, ao produzir cartilhas como a juventude no Estado Novo. Então, você viu aquela imagem que está na cartilha? Qual é o objetivo do governo em trazer aquela imagem, aquela mensagem dentro de um material escolar? Então, você poderia estar respondendo aí ao dizer que o objetivo era valorizar a imagem do presidente, de trazer essa imagem do presidente de junto à população, de incentivo ao desenvolvimento da nação, da economia, tudo então de trazer a imagem do presidente de uma forma positiva. Esse era um daqueles objetivos da DIP. No caso aí não da censura, mas sim de valorização. Ok? E aí, como é que vocês foram? A gente vai ficar por aqui. E até a nossa próxima aula. Tchau!